Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Moraes manda PGR se manifestar sobre a ausência de Flávio Bolsonaro. Defesa apresentou esclarecimento por escrito à Polícia Federal. E vídeo bombástico, assista até o final, que vale muito a pena aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Ai, sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Por suposta calúnia contra o presidente Lula. A defesa encaminhou os esclarecimentos por escrito à Polícia Federal. Depois disso, a oitiva presencial foi dispensada. Segundo o ministro Moraes, o senador demonstrou a intenção de não prestar o depoimento à Polícia Federal. A defesa afirma que a publicação nas redes sociais não configura crime e sustenta que os esclarecimentos por escrito são suficientes para o caso. Ana, nós trouxemos essa situação no programa ontem, inclusive lembro da Ludmilla explicando, né, dessa possibilidade dos advogados do senador Flávio Bolsonaro de apresentarem ali os esclarecimentos por escrito. Só mais uma vez a gente relembra qual foi a publicação que deu ensejo a essa ação contra o senador Flávio Bolsonaro. Está aí uma publicação de janeiro deste ano, quando ele escreveu na Rede X: Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Então é sobre esta publicação específica que Flávio Bolsonaro está sendo investigado por suposto crime de calúnia, Ana. Mas o ministro Alexandre de Moraes agora quer os esclarecimentos porque ele não compareceu à Polícia Federal e simplesmente apresentou as suas justificativas por escrito. Paula, eu não tenho muito mais a acrescentar além do que a Ludmilla disse ontem, mas quando a gente começa a se reunir na manhã no nosso grupo e ver as mensagens, o que nós vamos trazer para o programa de hoje, conversar com a nossa audiência, a sensação desde 2019, né, provavelmente até um pouco antes, é quando nós vamos acordar e não falar do ministro Alexandre de Moraes se manifestando sobre absolutamente tudo, sobre todos, prerrogativas que são dele, que não são dele, que são do Supremo, que não são do Supremo, que são do TSE, que não são do TSE, que são da primeira instância lá embaixo, calúnia, injúria, difamação. O Brasil precisa voltar a uma certa normalidade, Paula. Nós precisamos começar a discutir reformas econômicas, reforma tributária, reforma política, reformas administrativas. Nós precisamos olhar para frente. Não dá para a gente continuar, para o país todo parado em cima das decisões, opiniões, arbitrariedades e esse regime tirânico que o Alexandre impôs ao país. É sobre o Jair Bolsonaro, agora é sobre o Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco vamos falar do Daniel Silveira, já Alexandre de Moraes atrás do Daniel Silveira, mais uma vez, Felipe Martins. Ou seja, sobre as manifestações legais, acho que o comentário da Ludmilla ontem foi muito perfeito e detalhado. Não me arrisco a acrescentar absolutamente mais nada. Agora, tá tudo muito claro, Paula. Tá tudo muito claro. Eu sei que a gente não pode ficar depositando nossas esperanças nos americanos, no argentino, no Milei que vem para cá, a carta dos Estados Unidos ontem, né, a prorrogação de emergência em cima do Brasil. A gente tem que fazer pressão aqui dentro do Brasil, nos senadores, nos deputados. O que vai ser feito em relação a Alexandre de Moraes? O que vai ser feito? Nós temos freios e contrapesos para serem usados. E eles não apenas não são usados, mas como eles são obstruídos, esquecidos, vandalizados. É preciso olhar para frente, Paula. Ninguém aguenta mais um país
que parou num abismo, num buraco negro chamado Alexandre de Moraes. Pois é, Luciano, é curioso, porque o ministro Moraes agora quer ouvir o parecer, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que foi o PGR que tinha pedido essa oitiva do senador Flávio Bolsonaro, que acabou não comparecendo ontem, era às 14 horas, esse depoimento na Polícia Federal, e acabou enviando os esclarecimentos por escrito. Mas tem outro componente, ingrediente neste caso, que é a imunidade parlamentar do senador Flávio Bolsonaro. Exatamente, Paula. E, na verdade, a Ana Paula acabou de mencionar o abismo, né? O título do meu artigo neste livro que você mencionou no início é Empurrando o País para o Abismo. O sujeito deste verbo é o STF. Sugiro ler o artigo. Mas este aspecto da imunidade parlamentar é extremamente importante. É preciso que a gente volte às razões pelas quais a imunidade parlamentar existe no país. Nós temos representantes eleitos, o povo se manifesta através de seus representantes e esses representantes precisam de garantias, de proteções para manifestar, levar o pensamento dos seus eleitores, de forma a não temerem represálias por essas posições políticas. Isso é extremamente importante de proteger e é por isso que está consagrado no artigo 53 da Constituição Federal. Só que, apesar de o texto constitucional ser absolutamente claro sobre isso, o que a gente tem visto é uma deterioração gradativa e cada vez mais graves dessa imunidade parlamentar, ao ponto que hoje a imunidade parlamentar parece que não vale mais nada. A gente tem senadores ou deputados sem a capacidade de manifestar seu ponto de vista sem sofrerem ações. Eles vão sofrer ações tanto quanto qualquer cidadão ou até mais. E isso é um sintoma de doença grave da nossa democracia. Diga, Piotr, você tem uma tese aí sobre a estratégia da defesa de Flávio Bolsonaro de entregar os esclarecimentos por escrito ontem? Eu acho que a defesa do senador Flávio Bolsonaro escolheu não comparecer e entregar esclarecimentos como uma estratégia de enfrentar o arbítrio. A Ana falava agora há pouco, ninguém aguenta mais, porque ninguém aguenta mais, e esse gesto de um senador da República, da sua defesa, inspira outros a fazerem o mesmo, porque nós convivemos por muito tempo com ninguém fazendo nada. Se eu tenho claramente na Constituição, como lembrou o Luciano agora, está lá, o texto é inequívoco, tá? Ninguém, não precisa grandes interpretações. Se parlamentares são invioláveis por quaisquer palavras e votos, bom, eu acho que a defesa do senador Flávio Bolsonaro mandou o artigo 53 da Constituição, basta um esclarecimento. Deixa eu lembrar-lhes que há um artigo na Constituição que garante que um senador da República fale o que ele pensa. E ele é inviolável perante a essa situação. Mas mais que isso, a gente está vendo, e talvez isso seja um estupim, o Augusto lembrava disso com muita frequência aqui, o momento que nós estamos vivendo não é de democracia no Brasil, nós estamos num regime de exceção. É democracia a brasileira. Ou a brasileira. Lá atrás, quando do fechamento do Congresso Nacional, e é sempre bom a gente fazer menções à época da ditadura, nós vimos o Márcio Moreira Alves, ele tinha feito uma crítica, né? E aí os militares queriam caçá-lo. O Mário Covas reagiu no Congresso Nacional e o Djalma Marinho, que se não me engano é avô do senador Rogério Marinho, também teve uma atitude, e ele era da Arena, inclusive, o partido do governo, Djalma Marinho. O Mário Covas era da oposição e reagiram à altura. Bom, veio o fechamento do Congresso, mas houve uma reação. Diante do que nós estamos vivendo hoje, é preciso que figuras públicas reajam. Nós estamos aqui na imprensa, fazemos isso cotidianamente, mas a gente viu por muito tempo o Senado baixar a cabeça com medo. O medo persistia no país. Essa estratégia da defesa, e eu acho que isso é uma estratégia da defesa, seria muito mais fácil simplesmente ir lá e prestar o depoimento, mas não, vou mandar só um esclarecimento e vou lá. Provavelmente é o texto da Constituição. Queria lembrar o senhor ministro e a Polícia Federal que, tem aqui, e o Procurador-Geral da República, que a Constituição tem um artigo que me garante a imunidade do que eu falo, do que diz o meu cliente. Acabou. E não ir, eu acho que já é um início de resistência, porque alguém precisa quebrar esse ciclo. O Djalma Marinho foi candidato dissidente, né, contra o Nelson Marquesan, o Roberto Figueiredo. Tá aí o neto dele já tem um antecedente familiar aí prontinho para usar.
18 horas e 16 minutos. Deixa eu aproveitar e fazer a propaganda. O Luciano fez menção ao artigo do livro A Constituição e a Liberdade, empurrando o país para o abismo, que é um dos artigos aqui que compõe essa obra, A Constituição e a Liberdade, que foi uma obra organizada pelo professor Luciano e também pelo professor Modesto Carvalhosa, em homenagem ao nosso queridíssimo jurista Ives Gandra da Silva Martins, com artigos de vários juristas, jornalistas, também tive a oportunidade de contribuir. Ana, inclusive tem um artigo do Guzo, que também pôde contribuir com essa obra. E é essa obra que deu origem, deu voz, né, ao programa, sempre às segundas-feiras, A Constituição e a Liberdade, comandado pelo Luciano de Castro, que justamente entrevista todos os colunistas desse livro. Então, recomendo a leitura e também acompanhar o programa às sextas-feiras. Se me permite, claro. Ana, Paulo, você mencionou o J.R. Guzo e nós fazemos uma homenagem, porque o artigo dele foi escrito, foi publicado, né, depois da sua morte, e nós colocamos em memória uma homenagem a esse grande jornalista. Eu acho que junto com o Augusto Nunes, esses dois grandes jornalistas que nós temos aqui, felizmente nós perdemos o Guzo. Isso, então fica o registro. Daqui a pouco eu vou falar de um outro livro do Luciano, mas só depois, temos tempo ainda, temos bastante tempo. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Correio do Povo. Política: Brasil rejeita prorrogação de emergência nacional dos Estados Unidos. O governo brasileiro classifica a medida como infundada e reafirma soberania nacional. Meu pessoal, o governo brasileiro repudiou nesta terça-feira a decisão dos Estados Unidos de prorrogar por mais de um ano a declaração de emergência nacional em relação ao Brasil. Em nota divulgada pela Secretaria da Comunicação Social, SECOM, a Presidência da República Executiva classificou como infundadas as justificativas apresentadas pela Casa Branca e reafirma a soberania nacional e a independência sobre os poderes. Segundo a manifestação oficial, a decisão estadunidense repete acusações sem respaldo nos fatos ao sustentar que o Brasil representa uma ameaça à segurança nacional e à política externa da economia dos Estados Unidos, para especializar as decisões dos Estados Unidos com esta tentativa de limitar a soberania do país. Na nota, o governo brasileiro afirma que a declaração reitera argumentos infundados e invertidos ao mencionar suposta violação de liberdade de expressão ou direitos humanos, alegação de perseguição política ao ex-presidente brasileiro, sua família, apoiadores executivos. Também declarou que inteiramente descabido a caráter brasileiro como ameaça aos Estados Unidos, especialmente à luz históricos laços diplomáticos e da amizade com um dos dois povos. Ainda de acordo com o SECOM, as acusações já foram amplamente rebatidas em reuniões entre autoridades dos dois países. O governo ressaltou que o Poder Judiciário brasileiro atua de forma independente em uma comunidade com uma instituição federal. A medida renovada na terça-feira, a Casa Branca anunciou a prorrogação por mais um ano de emergência nacional em relação ao Brasil, mantendo em vigor a ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em 30 de junho de 2025 sobre a decisão. Importante lembrar que Trump havia prorrogado a emergência nacional sobre o país por um ano após a publicação federal registro diário oficial do governo estadunidense, encaminhamento ao Congresso dos Estados Unidos, e a medida permanecerá em vigor pelo menos até 30 de junho de 2027. Na justificativa, o governo estadunidense afirma que continuam
existindo as condições que motivam a edição à ordem executiva de 143.023 segundos. Segundo essa ordem, as políticas ações adotadas pelo governo brasileiro representam uma ameaça à segunda nacional, à polícia interna da economia.